Os Estados Unidos fizeram o primeiro ataque no exterior militar durante o governo Joe Biden. Para a gente entender melhor os impactos dessa ação contra milícias sírias apoiadas pelo Irã, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, o coordenador do curso de Relações Internacionais da FMU, professor Manuel Furriela. Professor, muito bom receber o senhor aqui no Jornal da Manhã. Bem-vindo, como vai? Bom dia. Bom, professor, na avaliação do senhor, o que esse ataque representa, porque é o primeiro sob a gestão de Joe Biden, e se isso pode provocar que crise naquela região? É uma mudança de postura em relação ao governo Trump no que concerne aquela região. As medidas provavelmente que serão adotadas pelo governo americano daqui em diante, em várias regiões do mundo, principalmente no Oriente Médio, onde estão localizados os maiores conflitos, será de intervenção, né? Mesmo que seja cirúrgica, como foi o caso da operação do governo americano realizada aí na data de ontem. Então, o que a gente vai ter em relação à postura daqui em diante? Reações, respostas a ataques que venham a acontecer contra alvos ocidentais liderados pelos Estados Unidos. E a gente também vai ter uma resposta diferente do que havia anteriormente em relação à Rússia. A Rússia tem interesses divergentes dos ocidentais, liderados, como eu falei, pelos Estados Unidos, no que compete a questões envolvendo o Iraque e, principalmente, no que compete ao país vizinho, a questões que envolvem a Síria. Né? Os interesses americanos e russos nunca foram os mesmos. A diferença é que, durante o governo Trump, havia um pouco mais de diálogo e diminuiu muito o conflito de interesses, né, naquela região. Não estou elogiando nem criticando, né? Estou fazendo uma análise, que são formas diferentes de lidar com o mesmo problema. Agora, o recado está claro e vai ser a mesma linha adotada pelo governo Obama de demonstração que a posição, né, dos países ocidentais, aí Europa, Estados Unidos principalmente, em questões que envolvam aquela região, vão ser respostas muito claras, indicadoras de apoio a seus aliados, aos grupos, né, que têm interesses convergentes com os seus, naquela região do Oriente Médio. Então, as respostas vão vir. E existe uma outra indicação, e essa eu acho que estrategicamente foi muito bem pensada, que é mostrar que os interesses do Irã, a interferência do Irã na região não vai ser aceita pelos Estados Unidos. E como a gente sabe, há aí uma tentativa de retomada de diálogo com o Irã para retomar o acordo que havia sido assinado pelo Obama. Mas essa indicação eu acho importante para mostrar para o Irã que a renegociação vai ser feita em outro patamar, porque naquela forma como foi firmado pelo governo Obama, apesar da gente ter aplaudido o acordo, era um acordo que, infelizmente, não ia se sustentar por muito tempo. Então, ele precisa ser reformulado. Professor, agora a pergunta é de Diogo Schelp. Professor, bom dia. Eu ia justamente perguntar sobre esse jogo, esse xadrez intrincado entre Estados Unidos e Irã, porque a gente precisa lembrar que o presidente Donald Trump, ele riscou esse acordo feito por Obama com o Irã e não colocou nada no lugar, e certamente o Irã continuou seguindo com seu programa de desenvolvimento nuclear, né? O Irã agora também tem dado mostras, né, o governo do Irã tem falado sobre isso, né, sobre suas intenções de continuar com esse programa. O que o presidente Biden, de fato, pode fazer para conter esse programa nuclear iraniano, que todo mundo se preocupa que seja com o objetivo de construir uma bomba? Realmente há necessidade de um acordo. A gente tem um exemplo muito claro de uma situação onde nada se fez e chegamos num ponto insustentável, que é a Coreia do Norte. Então, agora, efetivamente, a Coreia do Norte tem armamentos nucleares e continua desenvolvendo mísseis balísticos para usar esses artefatos nucleares, né? Porque uma coisa é ter o armamento nuclear, outra coisa é poder lançá-lo contra a Coreia do Sul, o Japão ou mesmo alvos americanos. O Havaí está ali muito próximo, né? E segundo alguns analistas já é viável que se atinja, né, algumas regiões americanas, no caso o Havaí, a partir da Coreia do Norte. Então ali chegou-se num ponto, né, que evidentemente não se pode deixar com que o Irã chegue, né, num ponto desses. O Irã está desenvolvendo ainda um armamento nuclear, os armamentos, e sabe-se
que a tecnologia ainda está muito atrasada, mas cada dia ela avança mais. Então, precisa se conter para que daqui a alguns anos a gente não chegue numa situação como aquela. Aí, mais um problema, e ainda mais no Oriente Médio, onde a equação é muito mais complexa do que na Ásia, né, onde você tem a China que ajuda a conter o problema da Coreia do Norte, mesmo sendo aliada da Coreia do Norte, eles contêm esse problema lá. Então, você tem uma geopolítica completamente distinta. Então, não dá para permitir. Houve, no meu entendimento, né, um acerto do governo Trump em não aceitar a continuidade, porque aquele acordo não se sustentava. Infelizmente, eu digo, a gente aplaudiu, achou ótimo, o Obama assinou, mas não era um acordo que ia progredir. Então, se ele não é eficaz, se ele não vai gerar os efeitos necessários, também não interessa. Eu acho que agora é um momento bem interessante. Você tem um acordo já pré-estipulado, que era o do Obama, você teve uma postura muito radical de Donald Trump, então agora Biden tem nas suas mãos condição de voltar naquele acordo anterior, mas num patamar sustentável. E essa indicação que ele deu hoje contra o Irã também mostra que a conversa vai ser diferente do que foi na gestão Obama, né? Então o acordo agora precisa ser colocado outro acordo no lugar. Como você falou, não dá para deixar isso correr solto, mas você não pode deixar de analisar e tentar compatibilizar outros interesses. O acordo anterior desagradava a Arábia Saudita e Israel em uma situação completamente sustentável, já dá para entender pelo que eu estou dizendo aqui. Então agora precisa se chamar o Irã, repactuar e atender essa situação da região, senão a gente vai gerar outros conflitos a partir de um acordo de paz. Professor Furriela, agora José Maria Trindade. Pois é, professor, o senhor disse muito bem, é uma mudança de postura no governo Donald Trump, apesar de muitos acharem que ele é agressivo e belicoso. A grande guerra que ele abriu foi contra a China, uma guerra comercial, tecnológica e por dados, né, que é a guerra moderna. Neste caso agora, eu acredito que é uma mudança mesmo de postura. Quais serão as consequências imediatas para os Estados Unidos? Como você mencionou, a postura é completamente diferente. É uma postura mais de intervenção militar do que utilização de outros poderes, né, que o país tem, os soft powers que a gente menciona, né, que são os poderes de negociação, de influência, né, de utilização de poder econômico. Isso o Donald Trump utilizou com mais frequência, tanto é que foram pouquíssimos os episódios de conflito armado. A gente até teve alguns, né, por exemplo, aquele ataque que vitimou um general iraniano há um ano atrás, né, praticamente um ano atrás. Então, você teve alguns episódios, mas de muito menos relevo do que na gestão Obama, por exemplo. Então, agora, com certeza, essa voltará a ser uma postura a ser utilizada, né? Então, agora precisa tomar cuidado, porque esse tipo de postura traz resposta. A Rússia, ela não se pronunciou, mas ela se sentiu com certeza desagradada com o episódio. O Irã também se sentiu desagradado com o episódio. Então você traz aí uma série de situações que tem que saber trabalhar, né? Então está havendo uma indicação que vai ser contra os interesses russos e utilização de armamentos, né, a favor dos aliados locais, né? Então é um jogo que tem que ter muito cuidado, porque é um jogo perigoso. E com o Irã, eu vejo aí uma oportunidade de sinalização de desagrado com a influência iraniana na região, porque me pareceu, no começo da gestão Biden, que simplesmente iam pegar o acordo firmado na gestão Obama, assiná-lo e revigorá-lo novamente. Ia ser um enorme erro, porque ele tem imperfeições, como eu mencionei, né? Então, se agora a indicação é de que vai ser refratário à influência iraniana na região, tomara que também seja uma indicação de que o acordo vai ser outro. Aí eu acho que é positivo o ataque realizado. Professor Manuel Furriela, coordenador do curso de Relações Internacionais da FMU. Mais uma vez, professor, obrigado pela atenção, pelas análises. Até a próxima. Eu que agradeço.